Manilson Lussati perguntou, boa noite, Leonilson, o que vocês acham sobre estoicismo? Estoicismo é uma corrente interessante, você tem que falar também, um grupo de correntes filosóficas interessantes, porque tem variações, né? Tem o pirrônico, enfim, tem... É interessante, principalmente quando você vê que você tá... Vocês podem olhar isso, eu vou tentar explicar o estoicismo agora, mas principalmente quando você olha que você está num mundo em que você não pode controlar as coisas. Acho que o estoicismo te dá essa liberdade de aceitar a história do amor fati, né, o amor da fatalidade, aquele ditado que fala, tipo assim, aceitar aquilo que você não pode transformar, né? Se você não tem como mudar essas coisas no mundo e essas coisas são dadas do mundo para você, não tem por que você se angustiar em relação a elas, porque elas estão fora do seu controle. Você não pode fazer nada. A sua angústia também não serve de absolutamente nada, só piora essa situação, inclusive. Então, você tem que saber aceitar essas desventuras do mundo, né, sobre as quais você não tem controle. Eu acho que o estoicismo toca nesse ponto consideravelmente. Acho que é provavelmente a melhor corrente filosófica para lidar com essas coisas. Contanto que até o Nietzsche que a gente falou agora bebe disso pra caramba, né? Ele se inspira nisso pra caramba. Então eu acho que nesse sentido é muito bom. Por isso que o estoicismo até era dentro do mundo greco-romano, né? Do mundo helenístico romano, ele era muito popular entre soldados, por exemplo, que era a galera que tinha que viver as desventuras da guerra, do combate, coisas do tipo, e tinha que saber aceitar as coisas sobre as quais eles não tinham controle. Eu acho que é interessante nesse sentido. Acho que todo mundo deveria meditar sobre estoicismo, principalmente para lidar com esse mundo agora que a gente vê de onde a gente está, parece que a gente não pode fazer nada e as coisas estão desabando em cima da nossa cabeça. E Paulo usou um pouco disso também, né? Não, a Bíblia, principalmente a Bíblia, ela é muito inspirada em filosofia grega. Muito, tá? gente. Por quê? Eu não tô falando que a Bíblia se inspirou nela, é porque Paulo, principalmente... Conhecia, né? E usava para traduzir alguns conceitos. O que Paulo fazia era, basicamente, no carão, ele sabia que ele tinha que transformar essa noção judaica, que era alien para o grego, em uma coisa que o grego conseguisse entender. E para isso, ele usava a filosofia grega à torta e à direita, ele usava a religião grega. Tem a vez que ele foi em Atenas e falou do Deus desconhecido e coisa do tipo. Ele faz isso toda hora. Então, se você manja de filosofia, você vai ver que tem muita coisa. Acho que Platão, ele pegou bastante coisa. Sêneca tem muita coisa também. Tem coisa que ele cita, tipo assim, basicamente direto, assim. Tem a citação direta. Quando ele vai explicar qual que é a relação do homem com a igreja, né, com Cristo, da igreja com Cristo. Que pro grego, tipo assim, o que você tá falando? Aí ele pega, de fato, uma imagem platônica, que os deuses fizeram o homem como dois círculos, né? Um seria a cabeça, que era para controlar o corpo, né? Aí ele pega exatamente essa imagem e fala Deus e a cabeça e Jesus e a cabeça. Porque eram figuras que faziam parte do imaginário grego. O grego já estava familiarizado com aquilo. Então o que ele faz eu quero comunicar esse conceito aqui muito abstrato para essa população que não sabe o que é esse Deus triuno e tudo mais, que é da cultura hebraica. Então eu vou traduzir com elementos que eu sei que eles vão entender. Não, deixa eu explicar. O Deus triuno não é da cultura hebraica, não. Não. O Deus da cultura hebraica, tá. Sim, o Deus da cultura hebraica. Aí, e tem outras coisas. Até tem Jesus especificamente fez isso, acho que no Evangelho de Marcos. Ele fala o negócio da festa, né? Que se você for numa festa, você senta atrás, porque tal. Isso daí é de Platão, basicamente. É muito interessante, né? Porque tem muito da ética do negócio. Não é Jesus citando Platão. O que acontece? É igual quando a gente fala hoje, tipo assim, tem umas citações, você fala, o que não me mata me fortalece. Isso entra no conhecimento popular e a galera nem sabe de onde que é. Não é que todo mundo... Tipo assim, isso é de Nietzsche, tá? Crepúsculo dos Ídolos. Mas não é que a galera leu Nietzsche, todo mundo sabe. A maior parte da galera nem sabe de onde vem. A galera até sabe a versão parodiada desse negócio, que é o que não mata engorda, né? O que não mata engorda. Mas tem aquele negócio. Existem filósofos, pensamentos que entram no conhecimento popular e ficam como ditado, como sabedoria popular. Mas, de fato, vieram de filosofia. Mesma coisa, por exemplo, da alegoria da caverna, Sim, do Platão. É uma coisa que todo mundo já ouviu falar em determinado momento, caiu no vestibular e coisa do tipo, mas você falar assim, sabia que isso daí tá na República de Platão? Muita gente, inclusive, que sabe o que é, não sabe disso. Então, existem conhecimentos de filósofos, de filosofia, que entram no imaginário coletivo, mesmo as pessoas não lendo filosofia. E Jesus fazia muito disso, de endereçar dizeres populares. Ele virava assim, como falam, como dizem aí, não é isso, não é isso, não é isso, e ele complementava.
Então você tinha também noções gregas, né, conhecimentos populares gregos, porque ali está todo mundo sendo influenciado pelo mundo helênico, né, que entraram também no discurso dos judeus, né. Em vários lugares os judeus estavam vivendo lado a lado, comercializavam. A Bíblia foi escrita em grego porque basicamente era a língua que todo mundo usava, né, e coisa do tipo, era o inglês da época. E você já tinha versão há algum tempo, já diante da época de Jesus, você já tinha uma versão do Velho Testamento em grego, a Septuaginta e tal. Então, todo mundo ali estava embebido no mundo grego, helênico, né? Então, você tinha esses conhecimentos que entravam no subconsciente da galera. Ninguém sabia de onde veio. De fato, a maior parte das pessoas ali não lia filosofia, nem sabia ler, né? Mas viravam ditados populares, conhecimentos populares. Estava ali fazendo parte do espírito da época. E Jesus, ele faz isso direto. Ele começa, como dizem, aí ele começa um conhecimento, ele fala um conhecimento popular e depois complementa, né? E, de fato, tem no Evangelho de Marcos, tem uma referência dele direta a um texto de Platão. O negócio da festa lá, de você sentar na frente, atrás. Quando você chegar na festa, não vá você procurar os melhores lugares. Fique atrás, porque é muito melhor para você ser colocado na posição de honra pelo dono da festa do que você ser pedido para se retirar. É meio que uma lição até de comportamento, né? Você se posiciona ali não como se você fosse muito querido, muito, muito aceito, muito festejado. Não, se coloque lá atrás e espere você ser honrado. É muito bacana ver essas referências. E é muito legal, assim, quando você sabe de onde está vindo, né? Quando, assim, a primeira coisa que eu li foi a Bíblia. Depois eu fui lendo as outras coisas, eu fui fazendo as ligações. Falei, veio daqui, tem uma ligaçãozinha aqui, tem uma inspiração aqui. Eu acho muito interessante, porque mostra como que até no Novo Testamento, mesmo isso vindo do mundo judaico, né? Eles estavam totalmente tentando dialogar com o mundo grego o tempo inteiro. Paulo foi o principal, né? Paulo foi tipo assim, Paulo aí falou, eu tenho que fazer grego entender isso daqui. Mas desde o começo, desde Jesus, você já tinha esse diálogo, você já tinha esse intercâmbio. E a gente tá falando assim, quando a gente fala de Jesus referenciar Platão, por exemplo, é porque veio, tipo, entre 300 e 400 anos antes dele, né? Então aquilo já tava no consciente coletivo, já tinha virado ditado, todo mundo já conhecia, já tava tudo ali. E é bem interessante observar esse tipo de coisa. E assim, várias coisas que hoje são polêmicas, talvez não fossem tão polêmicas se as pessoas entendessem o contexto da época, né? Sim, tem muita coisa ali, tipo assim, agora eu tô estudando Grécia, né? Tem muita coisa, tipo, que você vê o contexto, aí você fala, Que vai caindo algumas fichas na gente, sabe? É interessante. Principalmente cultura grega antiga, né? A cultura tanto do período clássico quanto do início ali do período helênico. Início ali, os primeiros 300 anos, né? É uma coisa interessante. Se quiser entrar nisso, principalmente a galera aí que lê muito a Bíblia, mas não sabe os contextos históricos e coisa do tipo, dá uma olhada em cultura grega antiga, né? Porque tem um motivo para a Bíblia ter sido escrita em grego, não é mesmo? Porque esses caras eram extremamente influentes. E aí você vai entender muita coisa lá, muita coisa. Até o nome, tipo assim, você chamar a congregação, também Eclésia, igreja, de né? eclésia, né? É a assembleia grega, né? Eram assembleias que você tinha nas cidades gregas, né? Democráticas ou não, você tinha uma assembleia e coisa do tipo. Era como se fosse a reunião popular, né? Para a administração da cidade. E que a igreja meio que puxou isso. Então você pega meio o espírito da coisa, do que acontecia na administração, de levar dinheiro para os mais pobres, né? Tudo isso. Por isso que a gente não entende o negócio que, por exemplo, a igreja no começo tinha uma função administrativa também. Todo mundo que entrava tinha que dar tudo que tinha e isso era distribuído para as outras pessoas, principalmente para quem tinha mais necessidade. O primeiro mártir do Novo Testamento, depois de Cristo, foi Estevão, que era exatamente a função dele. Ele foi nomeado diácono, porque a função dele era para garantir que as viúvas recebessem a parte adequada delas também, para ajudar no sustento e tal. Fazia-se ali uma distribuição de renda. Então, na verdade, você tem que entender que... E não só isso, né? Uma coisa que era muito comum no mundo grego, que é o apóstolo que substituiu Judas foi escolhido por sorteio. Pra gente hoje não faz sentido assim, como assim sorteio? É porque essa era uma forma padrão de selecionar, tipo, pessoas no mundo grego. Exatamente. Grego. Vários cargos, se você voltar na democracia ateniense, com a exceção de poucos, né, que eram por votação, vários eram decididos por sorteio. Porque eles assumiam lá que qualquer pessoa você deveria considerar qualquer pessoa com a capacidade de fazer aquilo, né? Porque era o ponto básico da democracia. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, o mais justo seria você escolher por sorteio.
E a gente, tipo assim, a gente não sabendo desse contexto, alguma coisa parece muito estranha, mas tipo Parece assim, místico, né? Parece... E Porque- não, não, é porque- porque fazia parte da cultura. porque hoje em dia é tudo porque a gente vive num ambiente que, hoje em dia, tipo assim, a democracia dominou o Ocidente, então a gente decide tudo por voto. Se você for até aí nas igrejas... Tem concílio nas igrejas tradicionais, nas né? igrejas, se você voltar nas igrejas evangélicas, principalmente, na igreja católica também, o Papa é votado. As coisas são decididas por votação, né? Só que naquela época era muito comum você escolher pessoas para cargos por sorteio. Então você vai lá, você vê em Atos, quem vai ser o 12º que vai substituir Judas? Ah, vão sortear. Joga os dados aí. Vão sortear. Então, tipo assim, pra gente hoje parece que assim, não faz sentido. Talvez por voto ganhasse Barnabé. É umas coisas que você começa a entender que fazem maior sentido. Tipo, a noção de eclésia deles, né? Tem uma coisa também, quando você usa o nome eclésia, assembleia, né? Porque você tinha também uma função administrativa como tinham também nas cidades gregas, né? Você tinha essa noção administrativa daí, Do né? polis, né? Não tinha só uma noção, não era só um negócio de você reunir a galera pra fazer alguma coisa. Era pra administrar algo, né? E no caso ali você tinha que administrar o dinheiro de todo mundo que se convertia dava o dinheiro pra distribuir, principalmente pros mais necessitados. E para sustentar o trabalho de evangelização dos apóstolos e tal. Então, é uma coisa interessante de você ver e ter essa noção também desses elementos culturais, né? Que normalmente você não tem.